Boa noite, igreja. Tá funcionando? Graça e paz. Vou fingir costume, tá? Mas é sempre um privilégio estar na casa do Senhor. Sempre que eu ministro o louvor, eu digo que é um privilégio, que a gente conhece o Senhor e pode estar aqui, porque muitos não tiveram essa oportunidade e não ouviram ainda sobre o Senhor. Então é um privilégio estar na casa de Deus. Hoje, algo que Deus colocou no meu coração é uma palavra que tem a ver com o tempo que nós estamos vivendo. E é engraçado que Deus me deu essa palavra antes de saber o que nós iríamos vivenciar como igreja no dia de ontem. Ontem, para quem não esteve presente, nós vivemos um grande derramado do Espírito Santo aqui neste lugar, de uma maneira realmente sobrenatural. E nós vamos falar um pouco sobre isso. Nós vamos falar sobre Pentecostes. Mas nós não vamos falar sobre o momento do derramamento do Espírito. Nós vamos falar sobre o momento em que os discípulos falavam em línguas estranhas e todos se entendiam na mesma língua. Mas eu quero falar sobre o que aconteceu antes e o que aconteceu depois do derramar do Espírito Santo. Nós estamos agora no tempo litúrgico pós-Páscoa, que é a preparação para o Pentecostes. Então, Cristo morreu, ressuscitou, os discípulos, Jesus aparece aos discípulos, fica com os discípulos por 40 dias, ensinando eles, falando sobre o reino de Deus. Aí Cristo é levado aos céus, sopra o Espírito Santo sobre os discípulos e diz para eles continuarem, não saírem da cidade, continuarem orando, perseverando, até que o Espírito Santo, eles sejam revestidos do poder do Espírito Santo, para que aí assim eles possam ir e pregar o Evangelho, fazer sinais, fazer curas e fazer milagres. Esse é o contexto, um resumo do que nós vamos falar hoje, mas vamos lá à leitura bíblica antes de tudo. Nós vamos usar hoje o texto de Atos 1, de 1 a 14, e Lucas de 24, 45 a 49. Eu vou ler primeiro Lucas, porque o texto de Atos é uma continuação do livro de Lucas. É escrito pelo mesmo autor. E aí, claro que eu fui consultar os entendidos, né? Para ter certeza disso. Mas o texto de Atos é uma continuação do texto de Lucas, que Lucas escreveu depois. Então, a explicação é que Lucas fala sobre o Evangelho de Jesus e Atos conta o que os apóstolos fizeram. Então, vamos lá, Lucas 24, a partir do 45. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras, e disse-lhes: assim está escrito que o Cristo que tinha que sofrer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Então, Jesus os levou para fora, até Betânia, e erguendo as mãos, os abençoou. E aí agora vamos lá para o texto de Atos. Atos 1, tá? Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo aos seus apóstolos com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus, e comendo com eles, e deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então, os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempo ou épocas que o Pai fixou para a sua própria autoridade, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra.
Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado no meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. Então os apóstolos voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém. A distância até a cidade é de cerca de 1 quilômetro. Quando entraram na cidade, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, o filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos. A primeira coisa, quando a gente fala do que aconteceu antes de Pentecostes, e que eu queria que a gente entendesse, é que quando Cristo subiu aos céus, ele soprou, e isso vai estar em João, no Evangelho de João, diz que sobrou sobre eles o Espírito Santo. Isso quer dizer, e Jesus disse, que não os deixaríamos sós. O Espírito Santo estava com os discípulos antes do momento de Pentecostes. O Espírito Santo já estava com eles, porém, não havia tido um derramamento físico do Espírito Santo sobre os apóstolos. Mas o Espírito Santo já estava com eles, porque essa foi o que Cristo disse, que não os deixaríamos sós, e ele não deixou os discípulos sozinhos. Mas o que a gente pode ver no texto que aconteceu antes desse derramar do Espírito Santo? A primeira coisa é que houve uma preparação. Os discípulos passaram 40 dias ouvindo de Jesus sobre o reino de Deus, e a Bíblia diz que abriu-se o entendimento deles para as Escrituras. Eles passaram 40 dias se alimentando da palavra de Deus, conhecendo sobre o reino de Deus. A Bíblia também diz que, além dessa preparação, Jesus mandou que eles perseverassem e permanecessem. E diz que eles permaneceram reunidos, unânimes em oração, que é o que diz Atos 1:6. E eles perguntaram: Jesus, até quando a gente vai ter que esperar? Quando isso vai acontecer? E Jesus disse: não é dado vocês o direito de saber quando o Espírito Santo virá. Permaneçam em oração. E algo que não coloquei aqui na palavra, mas Deus acabou de falar comigo quando eu estava lendo aqui de novo, é que Jesus manda eles permanecerem em Jerusalém. O que a gente pode entender, e aí os teólogos vão saber explicar, que Jerusalém era como se fosse onde estava a presença de Deus, porque era onde o povo judeu estava. Então ele diz: permaneçam aqui. E depois, quando eles vão pregar, Cristo também fala que veio primeiro aos judeus e depois aos gentios. E quando a gente leu em Atos agora, ele disse: permaneçam porque vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém e depois em Samaria. Ou seja, permaneçam na minha presença até que o Espírito Santo seja derramado sobre vocês, para depois vocês irem. Então, isso é o que aconteceu antes. Também vemos, e aí isso está dito depois do Pentecostes, que é necessário um arrependimento para que o Espírito Santo venha, haja esse derramar, esse mover do Espírito Santo. Nós vimos ontem, passamos o dia ouvindo sobre cura, sobre libertação, e ouvindo como que para a gente ser cheio do Espírito Santo, a gente precisa libertar os nossos pecados. E lá em Atos 2:38, eu não vou ler, só vou citar, quando depois que o Espírito vem o derramar do Espírito Santo, Pedro começa a fazer cura, as pessoas ficam atônitas e perguntam para Pedro: o que a gente vai fazer? O que está acontecendo aqui? E Pedro diz: se arrependam-se, vocês receberão esse dom do Espírito Santo. Então, para haver um agir do Espírito Santo, precisa haver uma remissão dos pecados, precisa haver o arrependimento. Tem outra questão, que Cristo fala que eles serão, depois de receberem o Espírito Santo, eles serão testemunhas. Ou seja, nós recebemos e vivenciamos uma experiência do derramar do Espírito Santo para sermos testemunhas. Não é sobre nós, é sobre Deus, é sobre o Espírito Santo. E aí, depois, quando a gente falar o que vai acontecer depois, quando nós muitas vezes buscamos o derramar do Espírito Santo, queremos sentir a presença do Espírito Santo, mas ela não é para a gente, não é para permanecer na gente, é para a gente ser testemunha do agir de Deus. E por que primeiro eu gostaria de destacar essas coisas? Primeiro eu queria te dizer, Davi, que eu passei por isso.
Eu passei um ano muito difícil, de deserto espiritual, que eu não entendi o que estava acontecendo, e eu acho que meu marido muito menos. Porque quando eu me converti, eu vivi experiências incríveis com o Espírito Santo, sobrenaturais com o Espírito Santo. Eu fui batizada em línguas sozinha no meu quarto. E, de repente, eu vivi um ano onde eu cheguei a falar para ele, eu não vejo Deus. O que está acontecendo? Mas, assim como você, algo me manteve, que era o conhecimento. E eu dizia, ainda que eu não sinta, ainda que eu não sei o que está acontecendo, eu continuei lá com a minha leitura, com a minha oração, cumprindo, fazendo a minha parte, né? Até que Deus me confrontasse de novo e me enchesse de novo com o Espírito Santo. Então, e eu acho que isso faz parte da vida cristã. Porque o derramar do Espírito Santo, ele não vai acontecer todo dia. Ele não vai acontecer sempre. A gente não sabe. Ontem nós vivemos um derramar do Espírito Santo aqui. Nós não sabemos quando será a próxima vez. Pode ser amanhã, pode ser daqui a um tempão. A gente não sabe quando vai acontecer. Mas o nosso papel é continuar fazendo o que os discípulos fizeram. Ouvindo das Escrituras, buscando de Deus, permanecendo do Senhor, pedindo perdão aos nossos pecados. O Senhor me incomodou muito. E eu falei, Deus, mas como é que eu vou saber? Porque assim... Eu nunca imaginei, né, que já tendo conhecido o Senhor, que eu poderia ficar afastada. Não afastada, mas assim, não sentindo mais aquela presença. E de certa forma eu estava tendo... Eu não queria sentir, porque eu falei assim, Deus, eu não quero que seja algo superficial. Que seja só para eu sentir, só para... Não. Porque se for só isso, é muito superficial. Eu não quero. Então, eu meio que fiquei resistente mesmo. Mas eu acho que Deus permitiu que isso acontecesse por um tempo, porque hoje eu vejo que Ele me levou em um novo patamar de renovo e de maturidade cristã. E eu creio que isso acontece. A nossa vida cristã, ela não está sempre lá. Não vai ser todo dia. Porque senão amanhã a gente vai acordar, vai seguir a nossa vida, a nossa rotina, tudo de novo, a gente fala assim, ai gente, mas... Eu queria estar lá no derramar do Espírito Santo. Cadê o Espírito Santo aqui no meu dia chato, monótono, cheio de problema? Só que o Espírito Santo, ele também está conosco. E o nosso desafio é entender que ele está conosco. Enquanto a gente lava uma louça, lava uma roupa, enquanto a gente está lá, e a gente tem que cumprir o nosso papel. A gente viu recentemente, e sempre vê falar do que aconteceu em Asbury, a universidade de tradição wesleyana. Ela não é vinculada a nenhuma igreja, tá, gente? Mas o que aconteceu lá, e todos ficamos sabendo, e eles não me deram o nome oficialmente, como eles chamaram aquilo, apesar de a gente ter visto muitos lugares falando que foi um grande avivamento, eles deram o nome de derramar do Espírito Santo. Mas quando a gente vai ver, e eu fiz isso, porque eu tive que escrever sobre isso, mas quando a gente vai ver o planejamento estratégico de Asbury, quando a gente vai ver a cultura, quando a gente vai ver a missão, quando você entrar lá no site e ver o que eles buscavam, eles estão há anos buscando por isso. Eles são uma comunidade tradicional, extremamente tradicional, que nós podemos até achar que são religiosos, que são... Enfim, mas lá os estudantes de todos os cursos são obrigados a ver o culto. E eles buscam, enquanto comunidade, como cultura da universidade, que isso acontecesse. E o último derramar que eles tiveram foi em 1975. Eles passaram quase 50 anos para que isso acontecesse lá de novo. Não foi, é claro que o Espírito Santo, ele pode agir, mas o que a gente vê também no texto? Que o Espírito Santo veio sobre as pessoas, e muitos falavam em línguas, e outros ficaram olhando e ficaram assim, mas o que está acontecendo com esse povo? Eu creio que se a gente não estiver preparado, se o Espírito Santo não nos encontrar com o coração preparado, a gente vai ser aqueles que vão chegar e vão falar assim, mas o que está acontecendo com esse povo? A gente não vai participar do derramar do Espírito Santo, porque a gente não sabe quando vai acontecer. Mas quando acontecer, eu quero estar preparada, eu não quero estar com meu coração endurecido de novo. Porque eu creio que eu perdi a oportunidade, porque estava com o meu coração endurecido. Mas quando a gente está com o nosso coração e a gente está lá, nos preparando, perseverando em oração, pedindo perdão pelos nossos pecados, buscando, quando o Espírito Santo, Deus, entender que é a hora de haver um derramar do Espírito Santo, bem, aí Ele vai me encontrar ali pronta para receber Ele.
E é esse o desafio que a gente tem. Porque eu não quero ser, e pode ser que tenha gente que tenha vindo aqui ontem, nós recebemos muitas pessoas de fora que não são da igreja. Deve ter gente que chegou bem, teve muita gente que chegou bem na hora que o Espírito Santo estava. Acho que as pessoas olharam, gente, está acontecendo com esse povo? Pode ter acontecido isso, pode ter sido gente que estava aqui e não recebeu. Pode ter acontecido. Por isso que a gente precisa entender, e não só olhar só para aquele momento. E uma outra questão que é algo que me preocupa, porque se a gente não se preparar, se a gente não perseverar em oração, a gente corre num risco. A gente corre num risco de buscar, veja bem, a gente tem que buscar a presença do Espírito Santo e o derramar do Espírito Santo em todo momento, certo? Mas a gente não pode cair e achar que a nossa vida de fé vai ser sempre no alto, no topo, e que a gente vai ter sempre experiências físicas, corpóreas, e vai sentir. Porque senão, quando não acontecer, a gente vai achar que Deus abandonou a gente. Ou a gente vai ficar indo, eu vou lá naquela igreja de lá, eu vou lá atrás daquele pregador, porque ele tem o Espírito Santo, porque ele vai ter lá. E a gente não vai viver o básico dia a dia, o relacionamento com Deus que Deus quer com a gente. Essa não é a busca que Deus quer. Ele quer que a gente deseje o Espírito Santo, mas não é uma busca de ficar, eu vou em tal lugar, eu vou estar lá, porque eu quero sentir a experiência, porque eu quero sentir o calorzinho, porque eu quero sentir o arrepio, porque eu quero, sei lá, falar em línguas. Eu confesso que eu ficava orando em línguas bem baixinho, que eu não queria que ninguém ouvisse. Porque eu tinha muito temor. E eu falava, não quero. Aí ontem eu falei, Mateus, não sei o que o povo vai pensar de mim, porque eu não sei o que aconteceu. Mas eu ficava assim, não quero que ninguém ouça, porque eu mesma ficava assim, mas vai, e se for eu? E se não for o Espírito Santo? É melhor eu ficar quietinha aqui para ninguém ouvir, né? Para não dar mau testemunho. E eu acho que a gente tem vivido uma geração de cristãos e de pessoas também, não só na sociedade, onde a gente está sempre buscando experiências, aquele êxtase, aquela coisa que vai nos fazer bem. Não é verdade? No mundo é assim, a pessoa vai lá atrás de uma bebida, vai num bar, vai lá atrás de um show, a pessoa está sempre tentando, aí depois vive o fim de semana a vida, né? Só aproveita o fim de semana, durante a semana a vida. E isso às vezes se transporta para dentro da igreja também. Da gente sempre buscar, e a gente tem que buscar a presença do Espírito Santo, não é isso que eu estou dizendo, mas não pode ser uma busca superficial, não pode ser uma busca que não é diária, que não é do básico, da leitura da palavra, da oração, para que quando Deus resolva enviar o Espírito Santo, a gente esteja pronto para viver isso. Eu gostaria também, quando eu estava estudando o texto, tem um comentário de John Wesley, o fundador do metodismo. E John Wesley, a gente fala muito sobre o coração aquecido, que é o momento em que ele, ouvindo uma pregação, John Wesley era um pastor anglicano, e quando ele ouviu uma pregação, aí eu já não vou lembrar se era Calvino ou se era Lutero que estava pregando, aí os teólogos me digam, mas ele sentiu o coração estranhamente aquecido. E tem outros momentos da vida de Wesley em que ele fala que ele teve uma conversão, mas diz o pastor da nossa igreja que John Wesley não dava tanto peso para o coração aquecido, porque naquele momento ele não entendia como aquilo mudou a vida dele. Quando lá depois é que ele foi olhar e viu que aquele foi um momento decisivo na vida dele, e no movimento metodista. E o comentário de John Wesley para o versículo de Atos 1:8 é o seguinte. Vou ler de novo o versículo. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Este é o comentário de John Wesley. Serão empoderados para testemunhar o meu evangelho, tanto para a pregação quanto para o sofrimento. O comentário dele sobre o derramado do Espírito Santo, para que os discípulos fossem cheios de poder, é para que fossem empoderados para testemunhar o meu evangelho. Ou seja, é para testemunhar. Não é só para a gente se sentir cheio, legal, estamos cheios do Espírito Santo. Não pode acabar aí. Não é sobre nós só.
E aí agora a gente vai falar do que aconteceu depois do derramar do Espírito Santo, que eu creio que é o desafio que a gente tem. Algo que eu queria compartilhar com vocês agora. A Verinha vai poder me dizer. Mas o que aconteceu ontem foi muita oração e muito jejum e muito preparo. E eu lembro que quando estávamos orando por isso, Deus me deu tanta certeza que eu fiz a pregação antes de saber o que ia acontecer. Mas Deus me falou que não seria só um tempo de cura e libertação das pessoas, mas seria um tempo de cura e libertação desta igreja. Nós não sabíamos, poderia não ter acontecido, gente. Poderia ter sido só as palestras e ia ser bênção também. O Espírito Santo ia estar lá. Mas a gente viveu isso aqui. Mas não foi assim, Deus poderia ter enviado do nada. Mas a gente orou e jejuou muito. Foi muita preparação e foi muita luta. Foi muita batalha espiritual para que isso acontecesse. Vamos lá, agora a gente vai ler depois do momento de Pentecostes. Atos 2, 42 diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, do partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo os produtos entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Em Atos 29, 33, diz assim: Com grande poder, os apóstolos davam testemunha da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Pulei um versículo, gente. Da multidão dos que creram eram coração e alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunha da ressurreição do Senhor Jesus, em todos que eles havia abundante graça. O que o texto bíblico diz, e que Jesus já tinha avisado, que depois que eles fossem cheios do poder, eles fariam sinais e prodígios, eles fariam cura, eles ministrariam o evangelho, eles iriam a Jerusalém até os confins da terra, pregando o evangelho de Cristo Jesus. E o texto diz que eles perseveravam unânimes. Veja, depois de Pentecostes, nós podemos ser aqueles que, do derramar do Espírito Santo, nós podemos ser aqueles que foram cheios e depois foram enviados, ou aqueles que só ficaram olhando, admirados e falando: o que está acontecendo? Nós também precisamos entender que depois do derramar do Espírito Santo, ele acontece para que hajam frutos comunitários. O derramar do Espírito Santo, ele é para que hajam frutos para aquela comunidade. Uma discussão sobre o que aconteceu em Asbury, se era um avivamento, se não era um avivamento. E aí os teólogos dizem que, bem, só vamos saber se houve um avivamento quando nós virmos os frutos deste movimento. Porque se houver frutos, se houver mudança na sociedade, se houver algo que realmente mudou naquele povo, naquela sociedade, houve um avivamento. Se não houve frutos comunitários, o derramar do Espírito Santo, ele é para que haja frutos individuais. Nós vimos ontem a Penha falar individuais, para que o Senhor nos cure e nos liberte, mas também para que haja frutos comunitários, para que a gente vá e fale do Senhor, que a gente abençoe outras pessoas, que a gente traga outras pessoas, que a gente faça sinais e prodígios a outras pessoas. De novo, a questão do testemunho. Nós somos testemunhas, não somos nós que fazemos. É o Espírito Santo através de nós. E aí algo que também acontece muito é que às vezes a gente quer ser cheio do Espírito Santo para pregar, ou para ministrar o louvor, ou para fazer algo grande. Mas a palavra de Deus em Atos 6 diz que quando a multidão ia crescendo muito, e eles estavam ali no partir do pão e dividindo tudo, e os discípulos, eles falaram: escolham 7 homens cheios do Espírito Santo
para servir à mesa, para fazer o trabalho de diaconia, para fazer um trabalho que muitas vezes a gente tem uma bênção aqui, que é o Akira aqui na igreja, de limpar o banheiro, tirar o lixo, fazer a limpeza igual a Verinha fez hoje. É preciso estar cheio do Espírito Santo também. O Espírito Santo, ele gera, ele deve estar, e eu coloquei esse texto porque é para a gente entender que o Espírito Santo ele não está só naquele êxtase, mas ele também está lá quando a gente está lá servindo pão, quando a gente está abençoando um irmão, quando a gente está cuidando de alguém. A gente também precisa do Espírito Santo para isso. E o texto diz que eles viviam em unidade, que eles viviam no mesmo amor, que eles viviam em comunhão, que eles viviam como um só corpo. A gente também sabe qual é que os frutos do Espírito Santo, amor, bondade, esses são os frutos individuais, mas há os frutos da comunidade, que o derramar do Espírito Santo, ele precede que esses frutos aconteçam. Depois do derramar do Espírito Santo, os discípulos vão anunciar o Evangelho. E aí, a gente tem o desafio. Porque não tem como a gente ser cheio do Espírito Santo e as pessoas não verem, não perceberem. Se as pessoas não estão vendo e não estão percebendo, alguma coisa está errada. Porque se a gente foi cheio do Espírito Santo, é para anunciar o Evangelho, é para ser testemunha do Senhor. E um outro ponto. Quando a gente é cheio do Espírito Santo, todo mundo, às vezes, a gente busca e nós cantamos aqui, louvamos aqui, para que o Senhor venha sobre nós e para que nós sejamos revestidos e cheios. Mas o que aconteceu com os discípulos? Eles foram perseguidos, eles foram presos, eles apanharam, eles foram apedrejados. Estevão foi apedrejado, foi morto. Eles curaram. A Bíblia diz que colocavam os enfermos na sombra de Pedro para que fosse curado. A Bíblia diz que pegavam coisas de Paulo, né, para que fosse levado aos doentes, para que fosse curado. Eles fizeram grandes sinais? Fizeram. Grandes curas? Fizeram. Mas isso não eximiu eles de passar pelo sofrimento. Porque a batalha, ela acontece. Nem sempre a gente vai viver no super... naquele momento de êxtase, de fogo do Espírito Santo. A batalha vai vir depois. E a gente tem que saber e tem que estar preparado para isso. Bem, Deus me colocou de falar sobre isso. Ainda que não soubesse o que nós íamos viver ontem como igreja, mas eu creio que este não é só o tempo que nós estamos vivendo enquanto tempo pós-Páscoa, antes do Pentecostes. E isso não é só para uma organização da igreja ou mudança. Isso é importante para o mundo espiritual. Nós estamos vivendo um tempo, nós vivemos o derramar do Espírito Santo, ainda chegará a data, né, que a gente fala que é o Pentecostes, mas nós estamos vivendo como igreja esse tempo. E nós precisamos entender isso, para que o fogo que desceu ontem neste lugar não se apague. Mas não se apague de que não pode ser que hoje, pode ser que no próximo culto a gente não viva o que viveu aqui, não é isso. Mas que o fogo que queimou aqui, ele perdure em ações, em testemunha, em curas, em prodígios, em evangelismo, em pessoas que são acrescentadas. Porque é isso que aconteceu depois. Não é só... O que eu quero que fique claro, irmãos, é que nós temos que buscar o Espírito Santo, sim. Nós temos que buscar uma experiência sobrenatural, sim. Nós temos que buscar o derramar do Espírito Santo, sim. Mas nós não podemos achar que é só quando a gente estiver naquele êxtase, naquela experiência física, sobrenatural, que Deus está agindo, ou que Deus quer nos usar para agir, ou que o Espírito Santo está conosco. Porque seria ótimo, mas acho que só no céu que a gente vai viver isso, de estar sempre adorando, louvando e cheio do Espírito Santo. Enquanto a gente estiver nessa terra, infelizmente, não serão todos os momentos, a gente terá desafio. Eu não sei se vocês me entenderam, eu espero que tenham entendido. Eu espero que Deus tenha falado ao coração de vocês, porque foi algo que Deus falou ao meu coração. E eu gostaria de fazer um desafio para nós, que eu creio que é o desejo de muitos aqui. Qual é o fruto que a gente vai dar agora? Qual é o fruto que a gente vai dar agora? Individualmente, enquanto comunidade. Porque, irmãos, é muito gostoso ser cheio do Espírito Santo. É muito maravilhoso quando Deus toma a gente. A gente sai daqui com o coração cheio, com uma paz, se sentindo leve.
Eu cheguei em casa que eu deitei e falei assim, Senhor, eu não sei nem o que está acontecendo. Eu estou processando ainda. Aí eu falei, Mateus, na hora que eu fui deitar, já morta, morrendo de dor no corpo, eu falei, eu preciso falar o que Deus falou comigo, senão eu vou esquecer. Então, eu já estava deitada, eu falei, pera, escuta aí, que eu preciso falar tudo, porque se eu não falar para alguém, eu vou esquecer. É ótimo, irmãos. Mas, fazer o que Deus manda a gente fazer, abençoar alguém, orar, cuidar, às vezes trazer uma revelação, nem sempre é gostoso, né? Porque a gente tem medo do sofrimento, da retaliação, do que os outros vão pensar, de como vai ser. Mas a gente não pode só ser cheio e guardar isso pra gente. Então esse é o desafio que eu creio que a gente tem como igreja. E eu creio que é o desejo que Deus tem para essa igreja. Essa igreja tem uma história muito linda de trabalho, de evangelismo, de trazer as pessoas, de cuidado, de conversões. Irmãos, eu me converti numa igreja muito tradicional. Eu acho que eu fui a primeira convertida que aquela geração viu naquele lugar. E um dia eu posso vir falar sobre isso. Eu entrei sozinha e me converti e assim... Enfim, Deus esteve lá. Mas não é o caso dessa igreja. Essa igreja, ela é uma igreja com uma ação de transformação e evangelística e de dar frutos comunitários, de fazer diferença no bairro muito grande. E eu creio que é um tempo que Deus quer restaurar isso aqui. Que é um novo tempo para este lugar. E nós vivemos ontem uma confirmação do Espírito Santo e do derramar do Espírito Santo. E aí, para finalizar, o pessoal pode vir aqui tocar? Nós vamos orar. E eu gostaria que neste momento você se colocasse diante de Deus e se perguntasse duas coisas. Primeiro, que você gostaria de convidar a ter uma busca verdadeira pelo Senhor e profunda pela ação do Espírito Santo. E segundo, que você se coloque na presença de Deus, que você seja cheio do Espírito Santo, mas que você pergunte ao Senhor: Deus, qual é o fruto que eu tenho que dar? Como o Senhor quer me usar agora? E se você ainda precisa ser revestido do Espírito Santo, se você ainda está nessa busca, que o Senhor te encha. Porque sempre é tempo da gente pedir, da gente buscar a presença e o agir do Espírito Santo. Então, enquanto o pessoal canta, a gente pode fechar os nossos olhos, orar. Te convido a fazer essa oração pedindo a presença do Senhor. E depois nós vamos orar todos juntos. Amém? E se alguém tiver o desejo de vir aqui ao altar e quiser estar aqui para se chegar ao Senhor, fique livre para isso. Amém? Navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei
privilégio de conhecermos a Ti, com esse privilégio de termos a oportunidade, Senhor, de sermos cheios do Teu Espírito Santo. Porque nós temos essa oportunidade, Senhor, e nós te agradecemos. Te agradecemos porque o Senhor está aqui. O Senhor está no meio de nós em todo o tempo. E nós cremos, Senhor, em Ti. Muito obrigada, Senhor, por essa noite. Que nós possamos sair daqui na certeza de que encontramos com o Senhor. Sair com os nossos corações calmos e cheios. Para que no dia de amanhã nós estejamos em Tua presença. Continuamos em comunhão contigo. Continuemos, Senhor, dando os frutos que o Teu Espírito Santo faz em nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A pastora vai dar a bênção às crianças.